Sim, exato. Justamente por causa disso. Tá, vamos lá, Muito gente. errado. Geopolítica. Tá. As zonas econômicas especiais ou zonas econômicas exclusivas. Já vi as duas nomenclaturas. Na China podem ser consideradas sob as ISA, né? É correto afirmar o quê? Vamos lá. Estão próximas ao litoral e são demarcadas pelo governo, sendo que nelas é permitida a entrada de capital internacional. Correto. Essas zonas, gente, basicamente foram criadas. Rick, me lembra o nome do presidente, o mais Elas liberal lá. foram criadas pelo Deng Xiaoping, Deng o Xiaoping. sucessor do Mao. Exato, o sucessor do Mao. Ele é um É. cara mais liberal do que o Mao. Ele criou essas zonas para basicamente impulsionar o crescimento econômico chinês. Tanto que a gente começou a conhecer a China como a fábrica do mundo após a criação dessas zonas econômicas. Que foi basicamente falando: ô, mundo, quem quiser investir na China, venha. Porque antes o Mao era mais, não, a China, pela China, só com a China e China, tá ligado? O Xiaoping. Não, é que o Mao era, ele era Vamos, muito mente fechada, vamos dizer sim, assim, sim, né? Pra vamos ele era só um generalizar jeito só que tinha que fazer as coisas e para já era. simplificar. Mas o Rick ele tem um curso de história chinesa. Quem quiser aí, fale com o Rick. Brincadeira, mas o cara é safo em história chinesa. Vamos lá. Então, sim, É, gente. pô, eu estudei bastante sobre a China. Exato. A 1 está correta. 2. Possibilitam que os investidores estrangeiros se beneficiem da oferta de mão de obra muito barata e disciplinada, dos incentivos fiscais e da aproximação com o maior mercado potencial do mundo. Vamos lá. Essa questão hoje estaria errada, porque a China é inegável que a mão de obra Muito dela, errado. a mão de obra ela está mais qualificada, ela está mais cara, O poder tanto de que compra e hoje há salário de um um chinês é processo infinitas vezes maior do que um de, brasileiro. de retirada de capital estrangeiro da China e colocado em outros países que servem hoje como novas Chinas. Vietnã, A economia da China, em Indonésia. comparação a 2007, é muito mais fechada do que é hoje, tá? Do que era Exato, antes, entre tem isso. 2007 e 2023 agora. Então, mas na época, sim, a 2 está correta. Vejam, a China, na época também, era o E país essa mais. 3 aí, esse absurdo aí da 3. Vamos lá. Na época, gente, 2007, a China era o país mais populoso do mundo. Hoje não é mais. Hoje é a Índia, mas números, assim, muito próximos. Então, sim, eles são o maior mercado em Fora que potencial do mundo. na época a população chinesa era bem mais jovem, pô. Exato. A população chinesa era bem mais jovem, era 15 anos mais jovem, pô. Vamos lá. Então a 2 está correta de acordo com a época da questão. Eu estou dando essa ênfase, 16 pois isso anos, na pode verdade. cair numa questão da PrEP em 2024 e tu pode cair porque tu É porque, trocou. de maneira geral, rapaziada, a China é um laboratório, tá? A China muda a todo momento. A cada 5 anos já é outra coisa, já. É, Um país que é um laboratório vamos lá. experimental. 3. Foram inicialmente áreas de segurança máxima criadas. Não, não. Quem criou não foi Mao Tse Pelo Tung amor de Deus, cara. e nada a ver com ataque nuclear soviético. Viagem é zona Ataque econômica. existiu essa ameaça, tá? Existiu essa ameaça, mas isso aí é década de 60 e 70. A primeira bomba atômica da China foi em 64. Correto. 4. Foram criadas pelo Tratado de Pequim quando, após a Guerra dos Boerês, gente, a Guerra dos Nossa, Boerês, Guerra do Boês, Boeres, cara, século XIX, foi pô. século XIX lá Quase na colonização da África. China, praticamente. Exato, não tem nada a ver. Então, gabarito, né? A 1 e a 2, tentativa Na letra A. África do Sul, por sinal, tá? A Guerra dos Exato, Boês. É na África do exato. Sul. Então, tentativa letra A, bonitinha, mas É a 1 e a lembrando 2. da época da questão. Vamos lá. Mais uma sobre China. A China, ou República Popular da China, tem causado instabilidade na bacia do Pacífico, pois alguns países são diretamente afetados pelas prestações chinesas. Sobre as implicações advindas dessa estratégia, considere as seguintes afirmações. 1. A reincorporação de Taiwan é uma das principais prioridades da política chinesa, da política externa chinesa, correto? Mas o governo taiwanês e a população Eu das fiz essa diversas. prova aí. É da Olha, SpaceX 2021. boa, rechaçam fortemente essa ideia. Tá, porra, William Brasil, É eu 1 e a sei. 3. Eu sei que, caralho, o Riquelme vai tomar no cu, já deu gabarito. Mas correto, correto, 1 e a 3. O povo e o governo de Taiwan não são a favor dessa reincorporação, porque eles perderiam a independência relativa que eles possuem, certo? Ah, eu posso, em outro momento, falar mais sobre a questão de Taiwan, como surgiu na Revolução Chinesa, na Guerra Civil Chinesa, mas para a questão, lembrem, Taiwan é General Chiang básica. Kai-shek fugiu pra Exato. ilha. Não aceitou a derrota e fugiu pra ilha. Exato. Taiwan é uma ilha que a população tem origem chinesa, fala chinês,
mas eles não querem ser incorporados à China continental. Eles querem permanecer como um país independente. Ponto. Ok, saber a questão, passa. 2. Conforme a sua estratégia, Pequim não admite negociar com Taiwan a aplicação do Admito modelo sim. de uma nação, dois sistemas, como fez nos casos relacionados na Hong Kong e Macau. Gente, essa parada de um país, dois sistemas, para a China catar de volta Hong Kong e Macau, que eram cidades capitalistas, digamos assim, ela falou: não, beleza, eu pego vocês de volta para mim, mas A vocês Hong podem. Kong, pô, Hong Kong era o Império Britânico da Ásia, pô, Hong Kong. Exato. A influência Uh, ocidental que Hong Kong tinha, meu Deus do céu. Vocês podem falar: não, vocês vão continuar com o capitalismo, propriedade privada, como vocês funcionam, mas vocês Não serão é, parte. mentira, mentira. Esse Sim, negócio de ó, uma nação, dois sistemas é tipo, é só pra manter a aparência. Dá 10 anos a China vai fazer voltar tudo que era de acordo com seu regime exato. normal. Tanto que Mentira. hoje, via de regra, sempre Só conversa pra boi um dormir. outro momento acontece. Ah, a China não está seguindo os combinados da O anexação de poder Hong Kong, judiciário, o algo poder assim. judiciário de Hong Kong era independente. A China já tirou, já não é mais. Exato. Então, para a questão tá correto, mas vejam, há descumprimento desses acordos. Por isso que Taiwan não aceita, porque É sabe só que vai tomar papel, é lapada só no depois. papel é bonito, mas na prática é interesse por trás disso. Exatamente. Por isso a 2 está errada, porque assim, a China, cara, é uma estratégia tipo plasticidade bom de menino. Não, pô, vem aqui, não vai me dar nada pra você, só vai ficar legal, tu vai crescer, eu vou crescer. Não, só papo. Ok. Então sim, a China, ela admite negociar. Taiwan que não admite. 3. Países como Vietnã, Filipinas e Malásia têm manifestado preocupações geopolíticas em relação a pretensões territoriais de Pequim no Mar do Sul da China, correto? Esses países, todos eles fazem fronteira naval com a China pelo Mar do Sul da China. A China hoje, ela Vietnã faz constrói... fronteira terrestre, tá? Vietnã faz fronteira Não, terrestre. sim, claro, claro, também. Uh, a China hoje, ela constrói ilhas artificiais nessa região para expandir a sua área de atuação militar e econômica. Lembrem, No Mar do Sul da China. exato, lembrem, uh, diante do direito internacional, salvo engano, é 250 quilômetros da costa, o país vai ter soberania, ou seja, vai poder extrair os recursos naturais. A China, fazendo essas ilhas artificiais, ela aumenta a sua zona econômica exclusiva, podendo catar petróleo, catar peixe e afins. É, Então, isso por sinal começou na era Hu Jintao, foi nos anos 2000 que começou isso, tá? exatamente. É uma crítica do direito internacional à China, porque está agindo de má fé, né? Tá fazendo algo que não poderia estar fazendo. Tá É, mas não é nada aventurando. comparado ao que os Estados Unidos e outros países da Europa fizeram ao longo da Não, história, né? sim, sim. Não é É nada só, comparado. só o contexto da questão. Tá? 4. Oficialmente, os Estados Unidos são os principais fornecedores de armamento para a defesa do arquipélago. Correto. Sempre reconhecer a independência de Taiwan? Não. Os Estados Unidos, ele defende Mas Taiwan. determinado na Guerra Fria, sim. Na Guerra Fria, sim, mas depois não. Exato. Se eu não me Até a engano, década de 80. tem até um artigo na Constituição Americana que, tipo, se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos está dentro, tá ligado? Ou algo próximo a isso. Mas os Estados Unidos não reconhecem a independência, mas quer defender que a situação se mantenha como ela está agora, correto? Logo, né, a 4 está errada, e a 2 também. Logo, a 1 e a 3, como o Ricardo falou mais cedo. 1 e a 3, gabarito letra B. Porra. Aí, 19. A tensão entre Rússia e Ucrânia, que se estende desde 2014, aliás, desde muito antes disso, mas beleza, é que em 2014 a Rússia invadiu a Crimeia, que era território ucraniano, quando os russos tomaram Em a... 2014 rolou um golpe de Estado na Ucrânia financiado pelos Estados Unidos e pela Europa. Fato, fato. É Vamos lá, uma gente. revolução colorida. É Para interessante forçar com você... que a Ucrânia deixasse de ser influente pela Rússia. Os Estados Unidos e a Europa É promoveram um golpe de justamente, Estado. gente, é o que a gente comentou antes sobre os estados tampões. A Ucrânia era vista como uma divisão entre a União Europeia, o Ocidente, os Estados Unidos e a Rússia. Com a... Me fugiu o nome da revolução que ocorreu. Uh, Euromaidan. Foi o Ah, Euromaidan. O a golpe de Estado Euromaidan, que derrubou o presidente ucraniano. a Ucrânia se tornou um país muito mais pró-Ocidente do que pró-Rússia. A Rússia viu isso como
um problema em relação Uma afronta. Uma uma afronta. afronta à sua própria soberania e afins, e invadiu a Crimeia. Né? Ok, beleza. A Crimeia é uma ilha localizada no Mar Negro, com uma população predominantemente ucraniana. Não, Errado. predominantemente russa, tá? Que fala Crimeia era russo. usado como colônia de férias na época da União Soviética, pô. Exatamente. 2. Então a 1 está errada. 2. A Crimeia é uma península localizada no norte do Mar Negro, com uma população predominantemente de origem russa. Sim. Ah, e também, né, gente, a Crimeia não é uma ilha, é uma península, tá? Esqueci de falar É uma sobre isso. península. Porque, vamos lá, qual a É uma diferença de uma extensão do ilha? território, banhada por água. Exato, qual a divisão de uma Tem ilha de uma ligação com, península? com o continente. Exato, a Tem península ela ligação tem uma com o terreno. ligação física com o continente. A ilha não, a ilha é tudo mar. A península É tem que nem a um Península tracinho. Coreana. A Península Exato, Coreana tem ligação com o continente asiático. exato, muito bom. E predominantemente de origem russa, correto. Com o auxílio da União Europeia, a Ucrânia anexou militarmente o território da Crimeia, destruindo o governo civil pró-Rússia. Isso eu acho que é um sonho dos ucranianos hoje, mas não, a Ucrânia até hoje nunca fez isso. Tá? Não, não. Então a 3 está errada. 4. Em 2014, a região da Crimeia passou a ser dominada por um comando pró-Rússia que vem procurando ampliar a autonomia da região e consolidar um centro de oposição ao governo ucraniano pró-União 4. Europeia. Correto? Sim, né? Sim, A correto. letra C. Bonitão. Região. Cara, deixa eu ler isso de novo que eu tô viajando, a questão tá A certa. Rússia usa a Crimeia como uma Sim, forma de contraponto ao sim. resto da influência da União Europeia e dos Estados Unidos na Ucrânia. Correto, corretamente. 20. Essa aí eu já ministrei conteúdo também. Vamos lá. Maghreb. Tá, vamos lá. Maghreb significa parte ocidental do mundo islâmico, ou seja, o norte da África. Essa região é marcada pelo deserto do Saara, onde habitavam os semitas, hebreus, assírios, aramaicos, fenícios e árabes. Ah, isso já é uma das alternativas, tá, gente? Eu pulei o comando da questão. E caucasianos, relativos à Cordilheira Oriental da Europa. Entre os países que fazem parte, temos o Sudão, o Sudão do Sul, o Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental, território não autônomo e a Costa do Marfim. Vamos lá, essa questão está errada. Por quê? Sudão, Eu. cara. Caralho, Sudão. Não, então, porque vamos lá, vamos por partes, porque essa questão está muito errada. O Maghreb se refere mais ao noroeste, pô, Argélia, O Tunísia e Maghreb, Marrocos. gente, tal como o Riquelme está falando, é que eu não tenho um mapa aqui, eu mando no grupo depois. Sudão do Sul Ah, foi criado em 2011, cara. Nem existia o Sudão do Sul, é um dos países exatamente. mais jovens do mundo. A região do Maghreb é basicamente a região do Marrocos, Costa do Marfim Argélia, já é litoral da África, Tunísia, já não tem nada a ver com o exato, norte, muito não. mais perto do Oceano Atlântico, correto? Agora, essa região nunca foi habitada por semitas. Isso é lá na região de Israel, certo? Hebreus, assírios, aramaicos, tudo lá na região de Israel. Hebreus, cara. Exato. Porém, há árabes na região do Maghreb. Árabes, sim. Sim, árabes sim. O resto está errado. Hebreus, não. Caucasianos também está errado. E, como falei, tanto o Sudão do Sul não fazem parte. O Egito não faz parte, vai fazer parte da África do Norte, né? São outras divisões geográficas. A Líbia entra na mesma, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos, o Saara Ocidental e a Costa do Marfim, sim. Tá? O outro, não. Ó, o Egito aí, ó. Exato. A O 2 Egito, aí, ó. um golpe militar Coronel Gabão Abdel Nasser. depois dos britânicos em Socialismo africano. 53. Quando Nasser se Socialismo árabe, aposentou, quer dizer. ele promoveu a reforma agrária, nacionalizou o canal de Suez, construiu uma represa. Socialismo árabe. No Marrocos, o processo de independência foi bastante pacífico. No entanto, na Argélia travou-se uma violenta guerra com cerca de 1 milhão de mortos e mais de 2 milhões, acredito A que seja, guerra né, colonial da de Argélia. refugiados. A Iniciou-se em França 1900. contra as milícias armadas. Uhum. Iniciou-se em 1954, mas atingiu completa independência somente em 93. Por 40 anos de guerra quase. 93? Tá É, meio esquisito isso aí, hein? Mentira, errado. vamos lá. Na década de Gente, 70 e 80 já estava concluído basicamente o processo. exatamente, o final da guerra foi bem antes disso. Então, humildemente, gente, foi o Nasser que nacionalizou o canal de Suez, tá? Isso é fato.
Agora, Nasser era um socialista, o Nasser. Nasser exato. era um Agora, socialista. eu não sei se de fato realizou uma reforma agrária, não, não é do meu conhecimento. O Rick, eu acho que pode me ajudar mais com isso. Ele Ah, realizou. bom, bom. Construiu uma Mas represa, foi eu acho. desfeita posteriormente. Aham, Posteriormente foi desfeita a eu acho reforma meio agrária. aleatório, né? Construir uma represa, tipo, porra, né? Para anos de governo, não sei se construir uma represa é algo tão marcante assim, mas vamos considerar que esteja certo. A independência do Marrocos foi da Espanha Ele governou até 70, né, pô? Exato. Marrocos foi independência oriunda da Espanha, mas não me recordo assim de uma guerra de independência do Marrocos, né? Argélia, o negócio foi tenso, Mas a cara. Argélia, a parada foi bem A violenta. França de maneira geral, a França de maneira geral era o país junto com Portugal, que tipo mais relutou para largar as suas colônias, tá? Na Indochina teve Uhum, guerra, a guerra de independência da Indochina, na Argélia teve guerra, Portugal teve guerra com Moçambique, Angola, correto, correto. E também, França gente, e Portugal, pô. vale lembrar, você que vai prestar a prova da PrEP, ó, a Argélia, vejam, façam esse entendimento. Por que a França é o país com maior população muçulmana da Europa? Tanto os argelinos que lutaram na Primeira, na Segunda Guerra, não sei se necessariamente, mas eu sei que essas duas ocasiões tiveram, receberam a A herança possibilidade. colonial dos caras, a maioria dos países africanos Sim, do norte da África foi colonizado por franceses. receberam a possibilidade de ganhar a nacionalidade francesa. Tipo, lute pela França, vire cidadão francês, tá ligado? Isso ocorreu uma enorme imigração de muçulmanos argelinos, árabes, magrebinos, no geral, para a França. Então, hoje, se eu não me engano, 10% da população da França é de origem argelina, tá ligado? É absurdo, é muita gente. 3. A Tunísia foi o primeiro país a ocorrer a Primavera Árabe, em dezembro de 2010. Com a queda do ditador Ben Ali, em em 14 de janeiro de 2011, ele foi deposto após 24 anos de poder. Do ditador, eu não me recordo, mas que a Tunísia foi o primeiro, sim, foi. Então O vamos Ben continuar. Ali ele não foi deposto, ele fugiu, na verdade. Então, Ele fugiu. a 3 e a 2. Não, peraí. Só a 3, né? Só a 3. Porque a 2 tem ali a data tá errada. E a 1 fala dos povos aí que tudo misturado, tudo errado. Certo? Gabarito, letra C. Vamos lá. Sobre o conflito na região do Oriente Médio, correto afirmar. Após a invasão dos Estados Unidos ao país, que derrubou o ditador iraquiano Saddam Hussein, o Iraque passou a ser dominado por muçulmanos de maioria xiita, que ganharam poder político e militar sobre a minoria judaica dos sunitas. Nossa, que mistura! Teoria judaica? Judaica dos Caralho. sunitas. Minoria judaica dos sunitas ainda. Vamos lá. Gente, Caralho. o Rick, tu que conhece mais Absurdo. o Saddam. Ele era xiita, se eu não estou enganado, né, cara? Não, não, o Saddam era sunita, cara. Tanto é Ah, que ele deu Brasil, muito poder Brasil. pro governo sunita. E os sunitas eram minorias Tá. no Iraque. Ah, sim, E exatamente aí isso. isso gerou um mal-estar. Tanto é que depois que ele é deposto, os xiitas assumem o poder e, vamos dizer assim, que impõem um método de repressão à minoria sunita. Tanto é que é esse método de repressão que planta as sementes do Estado Islâmico. Tanto é que o Estado Islâmico é sunita. Exatamente, muito bom. Ganharam poder político, militar sobre a minoria judaica dos sunitas. Não, gente. Os sunitas são um grupo de muçulmanos, não um grupo de judeus. Ok? Então, misturou todo o papel aí. Certo. 2. O Estado Islâmico do Iraque e Levante, o EI, é um califado com atuação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria e baseia sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. Correto. A Sharia, É, como eles chamariam, né? Ou seja, você vai viver de acordo com uma interpretação quase que literal das leis islâmicas, certo? Pô, né, gente? Estado Islâmico todo mundo conhece. Quem não sabe, gente, califado é na Idade Antiga, na Antiga não, na Idade Média a gente vai falar dos grandes é califados. um império sobre que se baseia em religião islâmica. É um império. Exato, a gente vai falar dos Império grandes Islâmico. califados muçulmanos, os abássidas, os. Fudeu, só lembro dos abássidas, mas enfim. É o que o Rick falou, né? Perfeito. 3.
O avanço do Estado Islâmico no norte do Iraque também arrastou os curdos daquele país para o conflito. Com a expulsão dos radicais do norte do Iraque, o governo da região autônoma do Kurdistão, no Iraque, declarou independência, formando. Apoio da Turquia? Vamos lá, gente. Eu já ministrei uma aula Nunca. sobre o Oriente Médio. Isso aqui Nunca é que a Turquia perfeito. iria apoiar. Vamos lá, vamos por partes que uma questão muito similar a essa caiu esse ano na SpaceX. Então vamos trabalhar com um pouco de paciência nessa questão. Primeiro, o que são os curdos? Grupo étnico minoritário que não tem Estado. Eles não têm um país para chamar de seu. Os curdos são como os judeus do século XX, cara, antes É, da Segunda Guerra Mundial. Os caras exato, eram espalhados pelo mundo. exato. E eles não Na têm um Europa, Estado. especificamente na Europa, né? Os judeus eram mais espalhados na Europa. Os Uhum. curdos são espalhados no Oriente Médio. Exato, bom ponto, Rick. Os curdos hoje são o maior povo apátrida, ou seja, que não tem uma nação, que não tem um país para chamar de seu. Tá. Eles Ah, têm, eles que, têm toda uma cultura, toda uma língua, mas não tem um território para se unificar e criar um estado ali. Só para exatamente. eles. E sim, com o Estado Islâmico, os curdos entraram no conflito. De fato, a gente vai ter na Síria, no Iraque, em outros países, curdos lutando contra e alguns, claro, a favor do Estado Islâmico. É sempre como o povo não é um povo conjunto, é todo mundo dividido, é cada um por si, tá ligado? Então não tem como falar que todos os curdos lutam contra ou a favor do Estado Islâmico. Não, é maluco você falar isso. Ok. Sim, na região norte do Iraque, eles ganharam uma parte do território para auto-administrar, mas não são um Estado independente. É como se fosse um Estado aqui do Não Brasil. é que eles Eles. ganharam, é que a ONU, depois de 1991, depois da Primeira Guerra do Golfo, criou uma zona de exclusão aérea. Ou seja, o Sim, Saddam Hussein não podia atacar e nem fazer nada ali naquela região. é, Então exato. ficou só pra eles. Tanto que foi essa questão que a SpaceX considerou correta, que esse ano, que os curdos eles têm um estado que não é independente, é subordinado ao Iraque, mas tem uma região lá que eles podem viver e se auto-administrar, debaixo do governo iraquiano, no norte. Ok? Ok. Mas nunca, papo de república democrática, não, isso não. Com o apoio da Turquia. Gente, a Turquia também tem uma população Absurdo. curda, tá? A Turquia, ela persegue curdos no seu território. Então, vamos supor, a Turquia apoia o processo de formação do Kurdistão, o países dos curdos. Não, a Turquia é contra, porque ela perderia território. Porque a parte dos curdos estão na Turquia, certo? Corta. 4. As reservas de petróleo do Iraque estão entre as maiores do mundo, correto? O volume de A petróleo terceira ou a quarta maior do mundo, se não me engano. Uhum. O volume de petróleo associado aos conflitos étnicos são os grandes. Peraí. O volume de petróleo associado aos conflitos étnicos são os grandes responsáveis pelos conflitos desse país no Oriente Médio? Oi? O volume de petróleo associado Sim, também sim. aos conflitos étnicos são os grandes. Não, beleza. Interesse do petróleo, pô. Só lembrar das empresas Tá, Bush, as tá, empresas Bush, da família Bush dos Estados tá. Unidos lá, extraindo petróleo depois da guerra. Tá, então vamos lá. Vamos tirar um. Então, tchau A, tchau B. A Empresas 2 Bush. está correta, então tchau a E. E a 3 está errada, tchau a 3 gabarito letra D, piazada. Perfeito. Muito bom. Iraque, gente, vamos lembrar da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, lá aquele papo das armas de destruição em massa que era mentira. Invasão criminosa. Exato. Não era Então, porcaria nenhuma. foi fake news Saddam para tinha ganhar destruído petróleo, né? todos depois da Guerra do Golfo, não tinha nada. Foi fake news para ganhar petróleo, A CIA basicamente. inventou pra dar um jeito pra invadir. Meses depois, as empresas Bush lá extraindo petróleo. A família Bush. Tá, perfeito. Vamos lá, gente. O acordo de Brest-Litovsk, assinado entre a Rússia em meio à Revolução Comunista e a Alemanha imperialista. Tipo, esse acordo foi Realizado por basicamente. Vladimir Lenin, Uhum, Brest-Litovsk. exato. Esse acordo, gente, foi. Não, 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 não. Quem é. Não, 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 mas isso é na Rússia monárquica ainda, porra. Foi esse Não, o acordo, acordo de gente. Brest-Litovsk já acontece depois da Revolução, tá? 1917. Porra, em meio à O monarca já Revolução tinha sido Comunista. deposto. Não, pô, O monarca agora. já tinha sido deposto já. Não, pera aí que é legal a gente corrigir isso porque depois eu falo besteira, né? E daí vocês decoram a parada errada.
Só quem assinou que eu realmente não me lembro. Quem assinou acordo Brest-Litovsk? Foi o governo bolchevique. Perfeito, Riquelme, muito bom. Eu Então, disse que era o Lenin, rapaz. Ah, pô, quer discutir perfeito. Revolução Russa comigo, pô? Não, pô, bom ponto, bom ponto. Não, perfeito, gente. Foi um acordo assinado pelos comunistas Lenin. russos e pelos alemães para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Correto? Então, né? Um Lenin estava acordo preocupado com a guerra civil russa que viria. que estourou depois. Exato. Interno, com Então, as coisas domésticas. exato. Então, basicamente a Rússia ela saiu do conflito, teve que entregar muitos territórios. É nesse contexto que surgiu a Ucrânia, que surgiu a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Não, a Bielorrússia. Ucrânia não fazia parte, não. Não foi entregue, não, tá? Foi a Polônia, a Finlândia Ué, e os países bálticos. A ah, Rússia verdade, manteve um pouco da verdade. influência da A Ucrânia. Ucrânia permaneceu até o final da União Soviética. Muito bom. Mas, enfim, É. a Finlândia também se tornou independente. Então, decorem como esse acordo, né, que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial e teve que deixar uma porrada de país independente para trás. Cedeu seu território. A, tá certo? A B, um pacto de não agressão entre Hitler e Stalin. Qual era o nome desse? Pesada, é o acordo, era o tratado. É o pacto Ribbentrop-Molotov. É um pacto de conveniência. De Exato, longe os dois se odiavam, tá? Mas todos os dois sabiam que uma hora eles iriam pra guerra. Mas vocês falaram assim, cara, vamos fingir que a gente tá fazendo um acordo de paz aqui, só pra eu travar minha guerra em paz e você ficar na sua. É tipo isso. exato. Foi É de basicamente. conveniência, tá? Foi um tratado de não Os dois se agressão odiavam. entre esses dois, mas era aquela, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas eu não quero brigar com você agora, então vamos ficar de boa. Tanto que depois Hitler, ele vai romper esse Até tratado e que os dois não ataca, fizeram nem questão de se encontrar pessoalmente, cara. né? C. Os dois não fizeram nem questão de se encontrar pessoalmente pra assinar o tratado. A entrega que os alemães fizeram para a Rússia de parte do território europeu, como não, a Ucrânia nunca foi território alemão, já foi invadida pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, mas nada a ver. Uma aliança militar para conter o avanço dos interesses dos Estados Unidos não nada a ver, no menor sentido. A Rússia estava aliada aos Estados Unidos e à Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, na Segunda também. Em um acordo segundo o qual a Alemanha nazista. Max, a C tá certa sim, cara. É que a Ucrânia, a Letônia, a Lituânia e a Estônia foram anexadas quando o Hitler subiu ao poder depois, tá? Oi? Foram reanexados, vamos dizer assim. Pera aí, o que você disse, Rick? A Ucrânia também fazia parte do acordo, acabei de pesquisar aqui. A entrega que os alemães. Ah, não, mas ó, a C tá errada porque a entrega que os alemães fizeram Foi para a a Rússia. Finlândia. A Ah, entrega tá. que. Eu entendi o contrário. Entendi que Não, a não, Rússia fez a tranquilo. entrega para os Pô, alemães. sabia que a Ucrânia ia ficar independente, cara. Mas beleza. Um acordo Não, seguro. independente não, ficou sobre domínio da Alemanha. Não, Independente nunca foi assim, fato, literalmente não. fato. Em acordo, segundo a AE, né, por final. É um acordo segundo o qual a Alemanha nazista já corta por causa que, novamente, gente, não é a Alemanha nazista, é a Alemanha monárquica, lá do A Alemanha Kaiser. nazista reconheceu o comunismo soviético? Nunca. Não faz o menor sentido. Meu Deus do céu, cara. Hitler executou o Partido Comunista Alemão inteiro. Exato. Vamos lá. 23. Até Caralho. 25, tá, pesado? Já tá acabando. Assinale as características entre fascismo e nazismo. Ok. Nacionalismo extremado, correto. Ambos, o nazismo falando as glórias do povo alemão e o fascismo italiano, tipo, tentando relembrar dos nobres tempos do Império Romano, da Itália, né? Valorização da guerra. Cara, é um nacionalismo, só que é um nacionalismo que chega a ser, tipo, é um nacionalismo que chega a ameaçar outros povos, é algo, tipo, além do comum, tá? Exato. Esse nacionalismo deles aí. Valorização da guerra, sim, tanto no sentido econômico quanto filosófico. Nós temos que expandir a nossa nação porque somos superiores, e econômico porque tanto na Itália quanto na Alemanha nazista, o setor enfim, o setor de produção das armas É foi. disto. Cara, eu gaguejei aqui, perdão. Foi muito importante para o crescimento econômico desse país. A Alemanha começou do nada a produzir muito tanque, muito avião, muita arma, muito tudo. Então, a valorização da guerra. Superioridade racial, sim, né, o arianismo alemão.
também, óbvio que aqui a gente não está falando do Total, fascismo italiano, total. mas Quando se trata da superioridade racial e da teoria do espaço vital, é mais relacionado ao nazismo. Agora, todos os restos também, engloba o fascismo, tá? exato. Anticomunismo e A1, antiliberalismo. A1, Porque A2, o fascismo ele prega até mesmo um capitalismo de Estado, né? O pessoal pode perguntar, pô, mas se não é socialista e nem é capitalista liberal, então é o quê? É capitalismo de Estado, basicamente. exato. O Então, fascismo prega. então, O que é esse vamos. capitalismo de Estado aí? hum, o, Capitalismo de Que... Estado é uma economia mista, pô. É uma economia mista em que você permite que a burguesia tenha acesso a poder político também, mas você tem um controle estatal ali, vamos dizer assim. Você tem uma centralização do poder do capital no Estado também. É um Ah, conluio de você e a burguesia. então não é, é meio que um meio termo, né? É, pode-se dizer assim, simplesmente, tipo, pra gente fosse explicar, ia discutir aqui uma meia hora, cara, mas é um meio termo. simplificando, correto. Beleza. Então, É o assim, que ocorre na Rússia, na Bielorrússia, hoje em dia, por exemplo. Capitalismo de Entendi, Estado. entendi. então vejam, Valeu. a C e a 5. A C eu tenho certeza absoluta, a 5, né, o Mussolini também queria anexar toda a Europa para reviver o Império Romano, caralho. Mussolini, ele invadiu a Etiópia, pô. Exato. A única vez que a Etiópia foi colonizada, entre aspas, foi devido à invasão do Mussolini. Mas assim, a 3 é absurdamente errada associar a superioridade racial ao fascismo. Óbvio. Vai falar que os italianos Não, fascistas é gostavam nazismo dos total. negros, gostavam dos eslavos, ou de qualquer outro povo que não era italiano? Claro que não, porra. Mas não dá pra associar a Aí já superioridade entra até no racial ao próprio fascismo. contexto da Europa, né, pô? Aí já entra até Exatamente. no próprio contexto social da Europa, tá? Até Então, o Winston Churchill era gabarito. racista, pô. Exato. Então, o gabarito correto é C. Eu vou só analisar, só para ver o entendimento do Ô, vocês estratégico. sabiam que a amante do Mussolini era judia? Caralho, Caralho. Fatos curiosos. muito bom. Eu sei de um caso que o Hitler, no passado, ele chegou a namorar uma pessoa que era judia, né, pô? Uhum. Aí o Mas Freud não tinha explica aí, pô. outro negro da família dele que era judeu também? É, Caralho. tinha essa parada. Eu acho que tinha. Eu já li a bibliografia do cara bem. Não a bibliografia, enfim, a escritura de outro cara a respeito do Hitler. O cara era bem bizarro, o Adolf Hitler, cara. Era um cara com muitos probleminhas mentais. Vamos lá. Primeira Guerra Mundial, Frente Ocidental, né, 1914 a 1918. Vamos lá. Gente, entendam. Estourou a guerra. Guerra de movimento. Eu, Alemanha, vou até você, França, pra gente se bater. Ok. Chegamos, agora nos encontramos. Ok. Puta, é muito caro a gente ficar se atirando em campo aberto, né? Pô, não vale muita. Morre muita gente. Vamos começar a cavar buraco? Vamos começar a cavar buraco. Guerra de trincheiras. Não há movimentação, ou a movimentação é extremamente lenta, e os caras, tipo, passam É uma guerra meses. parada, tá ligado? Exato, meses indo de É volta. basicamente você ficar trocando tiro sem recuo e sem avanço. É isso. Exato. Ok. Guerra de trincheiras é isso, cara. Até aqui temos o quê? É Temos a. basicamente é quando uma guerra chega no impasse, vamos dizer assim. Nem Exato. ninguém consegue nem avançar e nem recuar. É o Exato. impasse. Então temos A e B. Temos. Tá, a E tá errada porque tem uma terceira fase. Então, A e B. Ok. Nova guerra de movimentos ou fase final, com a entrada dos Estados Unidos. Cara, é de fato, no final houve novamente uma guerra de movimento. Tipo, a Alemanha recuando, ou a Alemanha avançando diante da Rússia, daí a Rússia pediu para sair, afins. E sim, de fato, na fase final, os Estados Unidos entraram na guerra de forma oficial. Novamente, essa aqui eu vou ver o gabarito, porque o gabarito teórico e correto seria a B, mas não dá para falar que a está errado, porque de fato houve uma nova guerra de movimentos. Não é chamada assim, mas na prática, claro que teve, tá? Então, última questão. Guerra de trincheiras. Atualmente a Ucrânia está nessa situação de guerra de trincheira. Não só a Ucrânia, mas já tiveram outros países que viram a situação. Aí na Guerra da Coreia, a partir de Exato. 1952, foi só guerra de trincheiras só. Os Vamos lá. avanços foram só nos 2 primeiros anos. Tratado de Versalhes. Vamos ao ponto. Alsácia e Lorena, na Guerra de Unificação Alemã, era um território da França. A Alemanha foi lá e catou para ela, porque tinha muito alemão e tinha muito ferro e carvão. Cataram, né? Então era um território francês que a Alemanha catou. Isso antes da Primeira Guerra Mundial. Antes. Tá. Ok. De fato, a Alemanha tinha territórios que eram belgas, que eram dinamarqueses, que eram poloneses. Não vale entrar, tipo,
vou explicar agora a Guerra dos Ducados, que foi quando a Prússia anexou a parte sul da Dinamarca. Não, né? Não faz sentido. Polônia, grande parte do oeste alemão era polonês pra caralho. Vamos lá. Gabarito final, todas as tentativas corretas. Por quê? A, já expliquei. A B, a 2, a 1 já expliquei. A 2 já expliquei. Faltou dizer aí que a Alemanha perdeu todas as colônias, né? Perdeu Tanto as na região colônias. da China, né, na província de Shandong, a Alemanha tinha uma colônia aí na província de Shandong, quanto no continente africano. Exato. A 3, de fato, pagou indenizações, tanto que a Alemanha só terminou de pagar essas porra aí, eu acho, nesse século, século XXI mesmo. Nos anos 4, 2000, foi nos anos exato, 2000. nos anos 2000. 4. A proibição de organizar e construir aviação militar, correto, houve essa proibição. 5. Entregar navios mercantes à França, à Inglaterra e à Bélgica, correto, para ajudar a reconstruir esses países. Então, todas as alternativas estão corretas. Brasil, gente, acabamos. Show de bola. Muito bom. Só Brabo. na gravação. Muito bom, muito bom.